Quero aproveitar que estamos unidos em todas as plataformas para contar para vocês que a pressão sobre o governo já começou a fazer Javier Milei voltar a algumas casas no mega decreto que ele impôs ali à Argentina. A vitória hoje, no caso, se a gente puder chamar de vitória, mas diante da pressão que houve, foi da indústria farmacêutica. Naquele decreto, naquele mega decreto, o presidente argentino pediu a proibição de médicos de indicarem marcas de remédios em receitas. Segundo o Ministério da Saúde, a medida traria mais liberdade aos pacientes e a possibilidade deles economizarem escolhendo os medicamentos ali na farmácia a partir daquilo que era recomendado pelo médico, mas sem necessariamente que a marca fosse apresentada. E aí ele poderia pegar um genérico, ele poderia pegar um similar. O setor, logicamente, não gostou disso, fez uma pressão, o lobby ali atuou e Milei voltou atrás. Conta essa história pra gente, Gustavo Segré. Já era esperado que uma pressão começasse, principalmente quando a gente fala de setores fortes como a indústria farmacêutica. Poderosos setores, Evandro, porque a intenção do Milei era colocar alguma coisa parecida com o genérico na época de Serra, no Brasil, que permitiu, com uma proposta muito interessante, que não seja necessária a compra do remédio em particular, comercialmente falando, e sim dos seus compostos, do efeito que poderia causar esse remédio, mesmo não sendo indicado. Quem levantou a mão na Argentina dizendo, peraí que isso aqui conspira contra os nossos interesses? Os laboratórios, grandes laboratórios, que manifestam, com alguma lógica também, que eles fazem muita pesquisa, que tem um custo elevadíssimo, e aí vem a outro segmento, que são os visitadores médicos. Sabe aquelas pessoas que de repente você está num médico aguardando para ser atendido, e chega um senhor, uma senhora com uma malinha de mão e entra sem pedir autorização para o médico. Bom, ele está contando quais são os remédios, quais são os nomes comerciais e quais são os efeitos que procura cada remédio. Isso é o que manifestou, fez o lobby, e o governo Milei voltou atrás. Voltou atrás de uma forma em que dá essa... ok, você está certo, vou recuar em termos dessa proposta, mas ele coloca que mesmo sendo indicado na receita médica o nome comercial, o cliente, o paciente, pode pleitear perante o farmacêutico que a compra seja do genérico. E aí a observação médica foi que, em função de umas questões técnicas que desconheço, muitas vezes o composto do genérico não causa o mesmo efeito que aquela marca comercial. Eu atribuo isso mais a uma questão de marketing, de defender essa situação, mas complemento, Evandro, que uma parte desse DNU, Decreto de Necessidade e Urgência, semelhante à medida provisória no Brasil, também permitia que aqueles remédios de venda livre pudessem ser comercializados fora da drogaria, da farmácia, por exemplo, num quiosque. Isso também voltaram atrás por uma questão de defesa do trabalho do farmacêutico e da drogaria. Exatamente. Agora, pelo que eu entendi, né, Gustavo Segré, o que permanece é a possibilidade do farmacêutico indicar a essa pessoa que existe um medicamento parecido. Olha, tem um medicamento aqui que não é dessa marca, mas que tem os mesmos componentes, ele custa tanto, o de marca custa tanto e a pessoa escolhe. Isso aí já acontecia, mas com esse passo atrás de Milei, eles colocam pelo menos essa regra para que a pessoa tenha a liberdade, mantenha um pouco dessa liberdade de querer pagar mais barato em um medicamento, não seguindo exatamente a recomendação de marca que foi feita pelo médico ali na Argentina. Essa é uma questão que parece muito simples, mas ela mostra o início de uma pressão de setores muito importantes como a indústria farmacêutica lá na Argentina. E aí eu pergunto a você, Luiz Felipe Dávila, você acha que Milei está preparado para suportar a pressão e o lobby de vários setores que agora vão entrar nessa mesma fila? Bom, primeiro é bom colocar que tanto na Argentina como no Brasil, os setores organizados geralmente é o setor do atraso, aqueles que não querem a modernização do país, que eles querem manter os seus feudos de negócio. Você já vê alguém aqui no Brasil fazendo lobby, por exemplo, para agricultura de precisão, para biotecnologia, nanotecnologia? Aí não tem. Aí o que tem é a indústria automobilística, a indústria pesada, é a velha indústria. Então, e na Argentina é igual. Agora, o que eu acho importante é que Milei
sabe que ao lançar todas essas 336 medidas provisórias, como bem disse o Segré, ele sabe no meio dessas 336 quais são aquelas medidas inegociáveis. E o que ele está fazendo é colocando um monte de coisa na mesa, deixando de lado, ganhando a simpatia ali de parte do Congresso para focar justamente no que ele quer, no que é a prioridade. Então, ao meu ver, o que ele não pode perder, e eu acho que isso ele não vai fazer pelo jeito que ele é a prioridade das medidas que ele não topa abrir mão nessa negociação com o Congresso. E aí o resto vai ficando para um segundo momento, para um terceiro tempo, que faz parte do jogo político. O importante é quando você entra numa mesa de negociação sabendo o que você precisa negociar e o que você não negocia de forma alguma. Isso me parece um governo que sabe hoje quais são as suas reais prioridades. Fala, Piperno. Bom, à medida em que no começo foram editadas quase 1000 medidas, né? É óbvio que ele tinha um monte de excesso lá que todo mundo identificou no começo, né? As 350 e tantas aí como chama, o decreto ônibus e mais as 600 e poucas lá do outro. Então é claro que os dois lados, tanto ele quanto o Congresso, a parte que faz oposição, aliás os três, né? Porque ainda tem aquele grupo lá de deputados de alguns partidos que não são radicalmente contrários, não lhe fazem oposição aberta, mas também não chegaram a aderir ao governo. A União Cívica Radical mesmo tem uma grande parcela desse terceiro grupo aí. Então, é claro que esses grupos eles estão todos passando o pente fino aí, ver o que pode ficar e o que não pode ficar. Tem até uma outra questão, e o Segré depois pode detalhar melhor isso para a gente, que diz respeito a algo equivalente, a algo parecido com o nosso salário mínimo, que foi exatamente na contramão disso que a gente discutiu no primeiro bloco aqui, porque lá o Milei manifestou, uma das medidas faz com que a tributação recue até para atingir um grupo que estava isento. Então, no caso dos remédios, aí entra um outro, acho que começam a entrar novos atores, tanto nisso como na questão das retenções que a gente discutiu, que a gente debateu aqui ontem. São os grandes grupos de interesse. Então, quem é que faz o lobby para essa turma? São aí deputados peronistas, são deputados da União Cívica Radical, são parlamentares ligados ao Milei. Então é importante que isso também seja identificado agora. Da mesma forma que o agronegócio argentino também não gostou muito, né, do aumento lá das retenções. Então, é praticamente tudo que vai ter que ser negociado. Não vai ter vida fácil e não vai ter consenso sobre muita coisa, não. Ô Gustavo Segré, para a gente finalizar essa parte, quero entender de você se Milei vai sobreviver à pressão. Vamos esperar amanhã, que tem aquele teórico, a greve geral. Vamos ver verdade. qual o efeito e qual o cumprimento dessa greve geral. A primeira, menos de 2 meses de mandato, quando nos 4 anos do desastroso governo de Fernandes não teve uma, o que prova que os sindicatos são questões políticas e não de defesa de coisa nenhuma do trabalhador. O sindicalista o que busca é o benefício dele, não do trabalhador. Mas respondendo ao Piperno nessa questão do Milei em termos de imposto de renda, ele votou a favor da ampliação do limite, como se fosse no Brasil, que propôs Massa como ministro da Economia do governo anterior. E agora ele está indo na mão contrária. Ele está pedindo que isso seja descartado, que volte na medida anterior, porque precisa arrecadar. O que te prova que sempre as questões de importância são muito relativas, né? Se você é oposição ou se você é governo. Agora, Gustavo Segré, eu queria saber de você se você consegue, ou se você levantou os nomes das moedas aleatórias que são usadas ou eram usadas aí na Argentina. O que você tem de exemplo aí pra gente? Estou esperando essa história aí. Temos. Tem um nome que é uma joia, Evandro, porque vou ler aqui. Patacones. Eu padeci os patacones. Eu trabalhava na província de Buenos Aires e me pagavam em patacones. Não tinha o que fazer com o dinheiro, porque você só pode utilizar nessa região. E tem deságio, né, em relação à moeda nacional.
Então já é uma forma de liquar um monte de erros através dessas quasi-moedas que cada governo provincial emite. O outro era LECOP. Esses LECOP eram umas letras do Tesouro feitas pelo Banco da Nação Argentina. LECOR eram letras de Córdoba, da província de Córdoba. Petrobonos. Tinha outra que chamava Secacor. Olha os nomes. Secacor. O outro, esse era de Corrientes. O outro era Bocanfor, de Formosa. Mas esse aqui é o melhor de todos, Evandro. Se chama BOFE. Então você ia pagar as contas em bofe. Em bofe. Ai, Gustavo Segre. Cada uma que você traz essa Argentina pra gente, que olha, eu vou... O River Plate devia ter feito uma também para comprar jogador, você não acha, não, Segre? Pode ser, mas eu com o River Plate não sei de que você está falando. A única coisa que eu entendo é do Boca Juniors. Eita! Aê! Já e o Boca? O Boca tinha uma aí, hein, pô. O Boca tinha uma aí.